E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para a gente fazer aquele resumão esperto, não é isso, pessoal? Continuando a saga da bioquímica, agora a gente vai falar sobre proteínas e enzimas. Começando com as proteínas. Proteínas que a gente sabe são formadas por aminoácidos, a gente junta e forma uma proteína. Beleza? Tranquilo. As proteínas são moléculas grandes, as proteínas são moléculas imensas, a gente chama de polímeros. Por que polímeros? Porque são formados por várias unidades repetidas, que são os monômeros. E cada monômero é um aminoácido. Então, o que é o aminoácido? Olha lá, tem um radical amina, tem um ácido carboxílico, né? Então, aminoácido, e tem um outro radical, esse radical que realmente vai diferir entre um aminoácido e outro. Beleza, tranquilo. Agora, antes de chegar à formação de proteínas, a gente tem algumas classificações. Como, por exemplo, se a gente chega de 2 até 10 aminoácidos, a gente chama isso de oligopeptídeos. Se a gente tem de 11 até mais ou menos ali 80, a gente chama de polipeptídeos. E quando a gente tem mais de 80 aminoácidos, a gente já pode considerar sim uma proteína. Lembrando que para a junção de dois aminoácidos, eu preciso ter uma síntese por desidratação. Síntese porque eu estou juntando, desidratação porque está saindo água. Então, para sair água tem que ter H2O, não é isso? Veio o OH do ácido carboxílico e o H da amina. Formou a água, então esses átomos que estavam ali livrinhos ficaram aqui, ó, se unindo, formando a ligação peptídica. Agora, as proteínas podem ter várias funções no nosso corpo. Eu vou falando aqui rápido, ó, só para dar aquela pincelada e você captar. Ora, por exemplo, a gente pode ter função estrutural. Colágeno, a queratina, tem função estrutural no nosso corpo. Inclusive, o colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. A gente tem função catalítica. Por exemplo, algumas proteínas têm função enzimática. As enzimas são proteínas. Não é isso, pessoal? Então, sim, tem função catalítica, aceleram reações. A gente pode ter função hormonal, como, por exemplo, insulina, GH. A grande maioria dos hormônios são de origem proteica. A gente pode ter função de defesa, como por exemplo os anticorpos, as imunoglobulinas, que tem proteínas ali no meio também. A gente pode ter função contrátil, a actina e miosina presente nos nossos músculos, são proteínas. A gente pode ter função de transporte, como por exemplo a hemoglobina, que vai transportar quem? O oxigênio. A gente pode ter função de impermeabilização, como por exemplo a queratina presente na nossa pele, acaba promovendo a impermeabilização. Sim, a gente pode ter proteínas ajudando a regulação da pressão arterial, como por exemplo a albumina presente no nosso sangue. A gente pode ter proteínas associadas a glicídios, formando glicoproteínas, como por exemplo o glicocálix, que serve para o reconhecimento de membrana. A gente pode ter proteína, olha só quanta função, a gente pode ter proteína para cascata de coagulação, né? Então o processo de coagulação que no final que forma a fibrina é uma proteína. A gente pode ter proteína para pigmentação, por exemplo, a melanina presente que dá o tom da cor das nossas peles, dos nossos olhos. A gente pode ter proteína para bioluminescência, o vagalume ali, ó, coloca aquela luzinha para atrair a fêmea e tudo mais. A luciferina que promove isso é uma proteína. A gente pode ter função energética, como por exemplo a albumina presente no vitelo de muitos embriãozinhos, enfim. A gente tem várias funções aí que as proteínas podem ter. Eu só dei aqueles bizus, né, pessoal? Lembrando que os aminoácidos eles podem ser classificados como naturais ou não essenciais, que são aminoácidos que a gente consegue naturalmente produzir no nosso corpo. A gente consegue converter alguns aminoácidos em outros que são necessários. Agora, a gente pode ter os aminoácidos essenciais. Esse a gente não consegue produzir. Então, dos naturais, a gente acaba tendo cerca aí de 12 aminoácidos e essenciais a gente acaba tendo 8 aminoácidos essenciais. Então, o que a gente tem que ter através da nossa alimentação. Enfim. E as proteínas, elas podem ter algumas classificações em relação à sua estrutura. Nós temos a estrutura primária, que nada mais é do que uma receita, não é isso? A gente fala, é o aminoácido tal, uma lista
É uma lista, pessoal. É uma lista de aminoácidos que vão compor uma proteína. A função secundária, então a estrutura secundária, ali já ocorre algumas interações entre moléculas, fazendo com que assuma um formato de alfa-hélice ou beta-pregueado. A gente tem o formato terciário, que aí sim a proteína vai ter alguma função específica na nossa célula, vai servir para alguma coisa. E a quaternária, que nada mais é do que a junção de duas ou mais estruturas terciárias e, obviamente, também vai ter alguma função. Por fim, é importante a gente lembrar que as proteínas elas podem desnaturar com a variação de pH ou também com a variação de temperatura. Lembrando que na variação de temperatura é quando você aumenta demais. Quando você diminui, você não desnatura. Mas quando você aumenta, sim, você desnatura a proteína, você acaba fazendo com que aquele formato não seja mais igual, enfim, ela perde sua função. Então, é importante a gente tentar, obviamente, controlar a nossa temperatura. Por isso que a febre é muito perigosa, né, pessoal? Agora, vamos para as enzimas. Não acabou não, não acabou não. As enzimas, que são substâncias orgânicas de origem proteica. Então, vai ter uma função catalítica, né? Catalisam reações, aceleram reações, que a gente chama de catalisadores biológicos, tá? Então, eles vão diminuir a energia de ativação, que é a energia necessária para que ocorra uma reação. Então, isso faz com que seja essencial à vida. Ou seja, com menos energia, a gente consegue fazer uma reação através das enzimas. Se não tivesse enzimas, provavelmente não haveria vida como existe hoje, porque seria muito custoso para que ocorram essas reações, né, pessoal? Elas também aceleram essas reações, mas sem sofrerem qualquer alteração. Ou seja, ela vai, por exemplo, acelerar um tipo de reação, ao final dessa reação ela está intacta, está livre para uma nova reação. E claro, eles são alterados através da temperatura, pH e concentração de substratos. Lembrando, a gente fala isso, né, sempre. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Afinal, as proteínas podem ter função que não sejam ali catalíticas. Outra coisa que você precisa saber é a respeito do que é holoenzima, apoenzima, coenzima. Vamos lá, vamos por partes. Holoenzima nada mais é do que apoenzima mais a coenzima. Beleza, agora você precisa saber o que é apoenzima e coenzima, né? Beleza, apoenzima nada mais é do que a parte proteica dessa enzima. Então existem partes ali de enzimas que não são de origem proteica, tá? Estão associadas a essa enzima, que no caso é a coenzima, a parte não proteica. E qual a diferença de coenzima para cofator? O cofator são substâncias orgânicas ou inorgânicas, beleza? Necessárias para o funcionamento da enzima. Se um cofator for orgânico, ele recebe o nome de coenzima, ou seja, algo que não é de origem proteica, que é uma molécula orgânica, ou seja, tem uma cadeia de carbonos, isso é uma coenzima. Agora, o que é um cofator e que não é uma coenzima, né? É uma substância que não é de origem proteica, que não é orgânica, como por exemplo o zinco, o enxofre, tá? Então, se eu adicionar o zinco, o enxofre, por exemplo, não estou adicionando uma molécula orgânica. A gente chama isso de cofator enzimático. Lembrando que a enzima, quando ela vai fazer a reação, muitas vezes a gente chama de chave fechadura. Por quê? Porque a enzima ela é específica em relação ao substrato. Como, por exemplo, eu não consigo pegar minha chave e entrar na sua casa. Por quê? Porque a minha chave ela não é compatível com a sua fechadura da tua casa. Agora, ela é compatível com a fechadura da minha casa, entendeu? Então seria mais ou menos esse esquema. A enzima ela acaba reagindo com um tipo de substrato. Então é isso, basicamente. Agora, hoje em dia a gente não chama mais isso de modelo chave-fechadura, onde a enzima acaba associando ao substrato, acaba formando esse complexo enzima-substrato e depois liberando os produtos. Tá? A gente chama de encaixe induzido. É como se a enzima ela se moldasse meio que ao substrato e reagisse ali com a substância. Mas lembre-se, ao final do processo ela está intacta. Outra coisa que você precisa saber é o que altera aí, efetivamente a enzima, né? Então a gente tem ali a temperatura, ou seja, toda enzima tem uma temperatura ótima. No nosso caso, a nossa temperatura é 37 graus Celsius, então é a nossa temperatura ótima. Se eu aumento demais a temperatura ou diminuo demais, essa enzima ela vai perder a sua função.
Inclusive, se aumentar demais, eu desnaturo essa enzima. Afinal, ela é uma proteína. Outra coisa que está relacionada a isso é o pH. Toda enzima tem um pH ótimo de atuação. Por exemplo, a amilase salivar, que é uma enzima presente na boca, tem que estar no pH 7. Se ela for para o estômago, que tem pH 2, ela desnatura, entendeu? Ela perde sua função. Ou seja, se eu aumentar demais ou diminuir demais o pH, ela vai perder a sua função. E por fim, a gente tem a concentração de substrato. Ou seja, quanto mais eu aumentar o substrato, mais eu aumento a velocidade de reação até atingir um limite máximo. Ali, não adianta mais o quanto eu aumente o substrato, porque eu atingi o ponto de saturação. Ou seja, se eu tenho 1000 enzimas, eu consigo fazer 1000 reações. Se eu tenho 2000 substratos, eu só consigo fazer no máximo 1000 reações, porque eu tenho 1000 enzimas. Entendeu? Então eu atingi um limiar máximo de 1000 enzimas. A partir daí, não adianta, eu posso aumentar o quanto substrato eu quiser, mas a velocidade de reação ela já está máxima e vai estar constante a partir daí. E por fim, para a gente terminar finalmente esse resumão, a gente vai falar dos inibidores, né? Então a gente tem os inibidores competitivos, são aqueles que vão competir pelo sítio ativo da enzima. Como é? Você não sabe o que é sítio ativo? Sítio ativo é a região da enzima que vai se ligar, se acoplar ao substrato para que ocorra a reação. Então, em vez dessa enzima se ligar ao substrato, vai se ligar ao inibidor. E ali, ora, ela está inativa, não é? Agora, por exemplo, se eu aumentar demais a quantidade de substrato em relação à quantidade de inibidores, eu consigo assim atingir a velocidade máxima, porque é muito provável que a enzima se ligue a um substrato do que se ligue a um inibidor, certo? Agora, a inibição que ela é não competitiva, aí a gente não atinge a velocidade máxima. Por quê? Porque ela não está competindo com o substrato, ela não está nem aí para o substrato. Ela vai se ligar geralmente a um sítio, que a gente chama de sítio alostérico, e ali vai inibir a atuação da enzima. Então não importa o quanto ela se liga ao substrato, porque se o inibidor chegar e atingir esse outro sítio, vai acabar inativando essa enzima. Entendeu? Então a gente nunca consegue chegar à velocidade máxima, independente da quantidade de substrato que eu coloquei ali nessa reação. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Mais um resumão aqui. O próximo vai ser de vitaminas para a gente terminar essa parte de bioquímica. E é isso. Se você gostou, dá aquela curtida, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Não perde esses vídeos. Eu sei que vai ser importante na hora de tu fazer sua provinha. Beleza, pessoal? Um grande beijo, uma boa semana e tchau, tchau!